Aplauda Jesus pela vida dela. Aleluia, graça e paz, amém, igreja? Graça e paz, amém, igreja? Aleluia, motivo de alegria. Estamos reunidos novamente para agradecer o nome do Senhor. Quero externar a Deus a minha gratidão por Ele permitir fazer menção da sua palavra nesta manhã. Hoje à noite, como o pastor falou, nós chegamos, era cerca de 4h20 da manhã. Viu só o dia raiar, né? Mas estamos aqui para o nome do Senhor ser glorificado, amém? Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 15. E versículo de número 25. Deus abençoe a vida do pastor Willas, sua esposa. Deus abençoe essa casa, todo o corpo de obreiros, membros, congregados. Você que veio adorar o nome do Senhor, Deus te abençoe, amém? Mateus capítulo de número 15, versículo de número 25. Orando ao Senhor, falei: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? E o Senhor ardeu fortemente ao meu coração essa palavra. Creio eu que você conhece, você que é leitor da palavra. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 25, todos acharam? Podemos ler? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor, amém? Nós conhecemos a história do nosso amado Jesus Cristo e sabemos que quando Ele começa a sua obra missionária, o seu propósito na terra, aonde Ele passava, aonde Ele entrava, algo acontecia. E isso vai gerar uma fama, e isso vai gerar um certo conhecimento, ao ponto das pessoas transmitirem entre si, aonde eles pudessem transmitir acerca de Jesus e daquilo que Ele fazia e daquilo que ensinava. Nós estamos diante de uma palavra e diante de uma mulher que vai ter o conhecimento acerca de Jesus, onde ela ouve falar sobre Jesus. É uma mulher a qual o texto não menciona o seu nome, mas menciona o seu problema e a sua origem. É uma mulher cananeia que pertencia às regiões de Tiro e Sidom. A Bíblia, segundo os estudos, nos ensina que a região que ela morava era uma região portuária da época, onde entrava e saía pessoas. O único contato que os cananeus tinham com os judeus era acerca de negócios. Porque, bem, eu sei, o texto vai nos trazer uma certa confirmação que o povo cananeu era considerado como um cão na época. E o povo judeu, aqueles que tinham uma certa aliança com o Senhor, não tinha diálogo ou contato, amizade para o povo cananeu, mas era considerado como um cão na época. E só se tratava com eles acerca de negócios. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, partindo para a região de Tiro e Sidom, o texto não fala que Jesus marcou algum encontro. O texto não fala que Jesus tinha algum compromisso nessa região. O texto não fala que Jesus foi ali fazer alguma missão, não. O texto vai dizer que ele estava apenas de passagem por esta região. Mas o texto declara que a mulher vai ter conhecimento acerca de Jesus. Ela vai ouvir falar sobre Jesus. E agora ela está diante de um cenário a qual eu e você não queria estar. E qual cenário é esse? A Bíblia nos relata que a sua filha está possessa de demônios. Legiões de demônios estão sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E onde há uma pessoa possessa de demônios, nós sabemos que a situação não é boa, é ruim, não é bom de se ver. E sabemos que há um governo de Satanás sobre a casa dessa mulher. Há um governo de desordem, há um governo de tristeza, há um governo aqui que foge do controle dela.
dela. A Bíblia nos ensina que essa mulher não pertencia à casa de Israel, não sabia e não tinha conhecimento de como resolver esse problema. A Bíblia nos relata que era cananeia, traduzindo para nós hoje, era uma mulher ímpia, a qual não tinha relacionamento com o Senhor, nem tampouco servia a Deus. E nós sabemos que legiões de demônios só são expulsos com jejum e oração. Não é toda pessoa que tem a autoridade devida para expulsar demônios no nome de Jesus, mas aquele que tem uma vida de santidade, obediência, jejum e oração e consagração. Mas essa mulher não tem conhecimento acerca, mas ela ouvindo falar acerca de Jesus, ela vai até Jesus, e o texto nos relata que ela sai ao encontro de Jesus e ela vai gritando atrás de Jesus. Há um governo aqui que ela não pode mais ter domínio. Por quê? Porque Satanás está dominando, Satanás está governando. Pensa o desespero dessa mãe ao ver a sua filha endemoniada e não poder fazer absolutamente nada. Nesse lar há tristeza, nesse lar há angústia, nesse lar há um descontrole aqui emocional, há algo que foge da capacidade humana de resolver. Mas o meu Jesus é especialista em entrar em cenário onde foge da nossa capacidade humana para resolver. O meu Jesus é especialista em mudar cenário, em mudar história. Perceba que o que ela está vivendo, meu irmão, é um cenário que só Jesus pode resolver. Perceba que aquilo que esta mãe está passando, só o Senhor Jesus poderia alcançar a casa dela, alcançar a filha dela. E eu já quero começar dizendo, eu não sei qual é o governo que está sobre a sua casa, mas se Satanás está querendo governar, hoje ele vai bater em retirada se você crer. Hoje ele cai por terra. Se a depressão queria assolar, se o vazio, se a tristeza, se a angústia, se a contenda, seja lá o que for que Satanás queria trabalhar, se você crer, hoje ele vai ter que bater em retirada. Se Satanás se apresentou no teu lar, se Satanás se apresentou na sua casa, hoje o Senhor está nos dando estratégia de guerra para que a gente possa pelejar contra o nosso inimigo chamado Satanás, meu irmão. Se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não nos fortalecer, se o Senhor não for na nossa frente, Satanás vai prevalecer. Porque bem eu sei que eu não posso, a minha carne não pode contra Satanás, mas há alguém que pode, há alguém que resolve, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele está comigo, não tem demônio, não tem Satanás, não tem legião que se levante contra nós. Bem eu sei no livro de Juízes que a Bíblia vai dizer acerca de uma mulher chamada Jael. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai dar vitória ao povo por intermédio de uma mulher chamada Jael. Vencendo na batalha, o rei, o comandante do exército, ele vai fugir, tendo já Israel exterminado todo o seu exército. A Bíblia diz que este homem foge para a casa de Jael. O seu esposo tinha uma certa aliança com o rei dos inimigos, e a Bíblia diz que quando ele chega até a casa de Jael, ele vai dizer, olha, é o seguinte, eu vou me refugiar na sua casa. E ela vai dizer, pode entrar, vem aqui que eu vou te esconder. E ele declara, olha, se alguém chegar, você vai dizer que não tem ninguém aqui. E agora eu quero um copo de água. Por quê? Porque estou com sede. Perceba a estratégia de Jael. O inimigo bate na porta da casa dela, ela abre, ele entra, só que ela não dá o que ele quer, ela não dá aquilo que ele pede, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que ele entra, ele pede água, mas ela dá leite. Sabemos que a água sacia a sede, renova as forças. O leite é sustento, mas logo de início, quando se toma o leite, principalmente as crianças, imediatamente o sono vem, dá aquela fraqueza, e agora ele dorme. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Satanás se apresentar na tua casa, aprenda a entregar aquilo que ele não pediu, mas muito pelo contrário, dá veneno para esse inimigo, dá veneno para Satanás, porque eu tenho certeza que ele vai bater em retirada. Porque tem muita gente que Satanás se apresenta nos nossos lares e está alimentando aquilo que ele está pedindo. E Deus não nos chamou para alimentar Satanás. Deus nos chamou para que nós podemos repreendê-lo, para que nós podemos botar ele, bater em retirada dos nossos lares. Para de alimentar o seu inimigo, para de dar aquilo que ele está pedindo, para! Aleluia. Há um governo de desordem, há uma angústia, há uma tristeza, é um cenário difícil, mas não tem cenário difícil que o Senhor não resolva. Eu não sei qual é o teu cenário, eu não sei o que se passa na tua casa, não sei, mas o meu Jesus resolve.
O meu Jesus sabe resolver qualquer tipo de problema. E eu já quero começar dizendo e profetizando que a tua casa será um lar de bênção. Eu quero profetizar que a tua casa vai ter salvação, libertação, transformação, cura, milagre. Eu quero profetizar que Deus vai mudar esse quadro, vai mudar essa cena. Mas você precisa crer, você precisa se posicionar, você precisa ter atitude, você precisa buscar essa presença. A Bíblia vai dizer que tendo ela conhecimento acerca de Jesus, mesmo ela não tendo relacionamento e nenhuma aliança com o Senhor, o texto vai dizer que ela sai correndo atrás de Jesus e ela vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vai clamando. Agora o interessante é que ela não está nem aí para o que o povo vai dizer, ela não está nem aí para o que o povo vai falar. Ela vai se humilhar, clamar a Jesus, porque quem entende a nossa necessidade somos nós mesmos. E quando nós estamos focados em um só propósito, a gente não está se importando com quem está do nosso lado ou com o que vai falar ao nosso respeito. E ela não está nem aí para a sociedade. O que ela quer é alcançar Jesus. E o texto vai dizer que ela vai clamando. Uma das coisas para que o seu lar venha a ser uma bênção é o clamor precisa ser diário, a oração precisa ser diária, a busca precisa ser diária. Já foi falado aqui que, deixa eu te dizer, o culto é só um complemento daquilo que nós precisamos na nossa vida espiritual, mas é todo dia que eu devo orar, é todo dia que eu devo clamar, é todo dia que eu devo buscar, é todo dia que eu devo ler a palavra do Senhor, é todos os dias que eu devo estar ligada ao Senhor 24 horas, seja no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde você estiver. O meu pensamento precisa estar ligado no Senhor, independente do cenário, independente da circunstância, para que as bênçãos do Senhor repousem sobre a minha vida e sobre a sua casa, para que o querer do Senhor seja efetuado na minha casa, na minha parentela, na minha família, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso entender que eu devo estar em comunhão com Ele, em ligação com Ele, em intimidade com Ele. Ah, meu irmão, não tem nada que prevaleça de ruim contra aquele que ora. Você já viu alguém que ora? A vida dele, meu irmão, tem prova, mas ele anda sorrindo, não anda cabisbaixo, porque quem entende quem é Deus, quem conhece Deus de fato, quem tem joelhos dobrados no chão, entende que nada foge do controle dele e não tem nada que possa tentar contra eles mesmo. Por isso a Bíblia vai dizer agora que ela vai clamando, ela vai gritando, porque ela sabe que Ele pode solucionar. Eu já quero começar dizendo que Jesus é o remédio para a tua ferida. Jesus, Ele é a salvação que a tua casa precisa. Jesus, Ele é aquele que não pode faltar na tua vida. Jesus é aquele que não pode faltar na tua casa. Jesus é aquele que não pode faltar todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso fiel amigo, Ele é o nosso Senhor. E Ele está dizendo: rebaço de Candorebaia, me coloque sempre no cenário da tua vida. O texto vai dizer que ela vai clamar, e ela vai clamando. É na oração que nós vencemos as nossas guerras. É por intermédio da oração que Satanás bate em retirada. É por intermédio da oração que nós obtemos vitória. É por intermédio da oração que o Senhor peleja ao nosso favor. É por intermédio da oração que Deus age a favor da nossa casa. É por intermédio da oração que o Senhor resolve as nossas causas. E eu quero começar dizendo: se você quer uma transformação na sua vida, comece orando. Ah, mas eu não sei orar. Não, é só falar com Ele. Porque interessante é que quando a gente está diante de cenário difícil, a gente sempre liga para alguém. A gente lembra de alguém. E nós esquecemos do Senhor. Quando ninguém resolve, aí a gente lembra. Quando ninguém mais soluciona o nosso problema, aí a gente lembra do Senhor. Mas o Senhor não quer ser lembrado por último, mas ser lembrado em primeiro. Aí ela vai clamando, ela vai se humilhando. Aí os discípulos está dizendo: mestre, despede, pois vem clamando atrás de nós. Aí o texto declara que Jesus não para em nenhum momento para responder. Não. Ela está clamando, está gritando, Jesus está andando. Ele não para. Ele continua prosseguindo no seu caminho. E eu entendo que isso é a perseverança da mulher. Mesmo Jesus, ouvindo ela, ele não para, mas ela continua clamando. Ela continua buscando. Ela continua
se humilhando. Sabe o que eu entendo com isso? É que nem sempre Jesus vai parar para nos responder na hora que a gente está gritando. O Senhor vai provar a nossa perseverança. O Senhor vai provar onde nós estamos verdadeiramente firmados e até aonde nós iremos. O silêncio, sabe aquele silêncio que dói? Quando você está clamando, buscando e o Senhor está em... Isso dói, não dói? Não machuca? Pensa aí, você está falando com alguém e essa pessoa não te responder? Pois é, Jesus está dessa maneira. A mulher está clamando, ele continua andando, mas não para e não responde. Jesus está provando a perseverança da mulher. Saiba que Deus vai provar a tua perseverança. Porque Ele não para na hora que eu quero, é na hora dEle. Ele não para na hora que eu desejo, é na hora dEle. Ele não me responde quando eu quero, mas na hora dEle, no momento que Ele achar que deve responder. E se eu paro porque Ele não respondeu, então é porque eu não estou focada nele. Se eu desisto porque Ele não respondeu, então porque eu não vim com propósito. Se eu desisto na primeira etapa, é porque eu não estou focada de verdade. Porque quando a gente tem foco em algo, meu irmão, a gente não desiste. Da mesma forma, nosso inimigo, nosso adversário, Satanás, ele não para. Ele tenta todos os dias para querer ver a nossa queda. Ele é insistente, ele é perseverante. Da mesma forma, nós devemos ser insistente e perseverante. Perceba que ela persevera, mesmo Jesus não parando para responder. Mas ela continua clamando, continua gritando, continua buscando. Aí o texto vai dizer que os discípulos estão dizendo: despede, mestre, porque vem gritando atrás de nós. Está incomodando. Perceba que os discípulos, se você for fazer uma análise, você vai entender que os discípulos estão dizendo: está incomodando, mestre. Despede logo ela. Responde logo ela. E os discípulos estão falando dela. Jesus continua andando, mas ela continua perseverando. E aqui eu chego onde eu quero chegar. O texto diz que chegando ela, então chegou ela e o adorou. Perceba que não é Jesus que para, é ela que chega. Perceba que não é Jesus que para falar com ela, é ela que alcança. É ela que chega. Mas o que me chama a atenção é que ela não chega de qualquer jeito, ela chega adorando. Mas como ela sabe que Jesus tinha que ser adorado se ela era ímpia? Se era de um povo que não pertencia à casa de Israel, nem tampouco à casa dos judeus. Como é que ela sabe que ele tinha que ser reverenciado? Como é que ela sabe que ele tinha que ser adorado? Sabe o que eu entendo com isso? E essa história vai dar muito tapa na cara de muita gente que se diz cristão, que quer servir a Cristo, que diz que ama Jesus, mas quando chega na sua presença não faz absolutamente nada. Quando Jesus chega no ambiente, a pessoa quer a bênção, quer o milagre, quer a vitória. Mas quando Jesus está no ambiente, não faz absolutamente nada. Mas ela é totalmente contrária ao povo que serve a Deus. Mas ela entende que ele tinha que ser reverente, tinha que ser adorado. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas deixa teu problema lá e chega adorando. Deixa lá na sua casa e vai chegar adorando. Porque quando você chega com propósito, quando você chega com o coração voltado, Ele resolve. Enquanto você está aqui, Ele está indo em encontro aos teus. Enquanto você está aqui, Ele visita a tua casa. Enquanto você está aqui, Ele visita os teus negócios. Ele visita a tua saúde. Ele visita a tua família. Ele visita o teu emocional. Ele visita o teu financeiro. Ele visita, mas quando eu chego com propósito, quando eu chego voltado a Ele, quando eu chego com o coração voltado a Ele. Nós não viemos assistir culto nesta manhã, nós viemos prestar um culto a Ele. Nós viemos adorar a Ele. Nós viemos engrandecer o nome dEle. Eu não viajei 5 horas de ônibus para vir somente cumprir uma agenda. Eu vim adorar ao nome dEle. Eu vim exaltar ao nome dEle. Eu vim engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de aleluia.
está com propósito. Queremos tanto receber da parte do Senhor. Gênesis capítulo de número 22 vai dizer acerca. Sabemos, nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, o Senhor faz a promessa. Isaac, o Senhor cumpre a promessa. Jacó, o Senhor mantém a sua promessa de pé. Só que agora o mesmo Deus que faz a promessa e entrega a promessa está pedindo a promessa de volta. A Bíblia vai dizer que Deus pede a Abraão: Abraão, pega Isaac, teu filho. Deus é bem claro e bem direto: teu filho, a quem tu amas. Pois é, pega ele, oferece para mim em holocausto. O texto não vai dizer em nenhum momento que Abraão questionou ou contendeu com aquilo que Deus estava pedindo. Muito pelo contrário, o texto vai dizer que, levantando ele de madrugada, ele pega 2 moços, pega o jumento, pega o menino, pega a lenha e sobe. O texto vai dizer também, chegando em um determinado local, o Senhor vai dizer, Abraão vai dizer, aos 2 moços que foi com ele: vocês vão ficar aqui, eu e o menino vai subir. Tendo nós adorado, nós retornar. Agora, como é que Abraão está subindo para sacrificar o menino e está dizendo que vai retornar com o menino? Como é que Deus está pedindo para ele matar o próprio filho e ele está dizendo que vai adorar? Abraão conhecia o Deus que ele servia. Abraão tinha convicção de quem era Deus de fato. Aí o texto diz que subindo, o menino vai dizer: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão vai dizer: Deus proverá. Sabe o que eu entendo? É que Deus só vai prover algo na tua vida, ou na tua casa, no teu lar, quando tu preparar a lenha e quando tu preparar fogo. Ele se responsabiliza em apresentar o cordeiro, ou até mesmo o próprio cordeiro, o maior de todos, se apresentar. Mas quando eu preparo a minha lenha e quando eu preparo o meu fogo. Perceba que ele prepara a lenha, prepara o fogo, prepara o altar, prepara tudo. Depois Deus envia a providência. É que tem muita gente que quer receber da parte do Senhor, mas só os benefícios. E Jesus não está aqui para te proporcionar os benefícios que Ele pode proporcionar. Jesus está aqui para ser adorado e buscado com todo o seu coração. Jesus não está aqui somente para oferecer aquilo que você precisa, ou aquilo que você está pedindo. Jesus quer ser amado, Jesus quer ser buscado, Jesus quer ser adorado, Jesus quer ser íntimo. Jesus quer ser seu amigo, Jesus quer fazer morada na tua casa, Jesus quer fazer morada na tua vida. 70% da população que se diz cristã, eu falo com toda a convicção, só servem ao Senhor, como o pastor já falou, porque tem medo do inferno, ou porque só estão à procura dos benefícios que Jesus pode proporcionar. E Jesus não veio para isso, Jesus veio para que nós podamos amar a Ele de fato. A Bíblia diz que ela chega, e ela chega a dor, mesmo diante de um cenário difícil, mesmo a casa, diante de um cenário a qual ela não tem como resolver. A menina está possessa de demônios, tem tristeza na casa, tem angústia na casa, tem tudo que é ruim na casa, porque sabemos onde Satanás está habitando, meu irmão, o negócio não é bom. Mas ela chega a dor, porque ela entende: antes de eu apresentar a minha necessidade, eu o reconheço quem é Ele. Antes de apresentar a tua necessidade, aprenda a reconhecer Jesus de fato como Ele é. Perceba que o texto vai dizer que ela adora, e depois ela apresenta a necessidade: socorre-me, socorro, Jesus. Eu não sei qual é o teu socorro, eu não sei qual é o socorro que você veio buscar nesta manhã, e eu não sei qual é o socorro que você precisa receber da parte de Jesus, mas Jesus tem socorro para a tua vida. Jesus tem socorro para teu lar. Jesus tem socorro para tua casa. Jesus tem socorro para tua família. Não, você não entendeu, vou repetir. Jesus tem socorro nesta manhã para a gente aqui. Jesus chegou com socorro. Jesus chegou com consolo. Jesus chegou para repreender depressão. Jesus chegou para repreender laço de morte. Jesus chegou para repreender todas as vozes espirituais da maldade. Jesus chegou para repreender todas as legiões que se levantaram contra a tua vida e contra a tua casa. Tem socorro para a tua vida, tem socorro para a tua casa,
Tem socorro para teu lar, tem socorro para aquele parente, tem socorro. E Jesus está dizendo: qual é o socorro que você precisa nesta manhã? Qual é o socorro? Eu posso resolver, diz o Senhor. Qual é o socorro? Quantas vezes a gente chega no culto e muitas das vezes a gente está precisando de um socorro. Nós estamos precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando ouvir Jesus falar. E Jesus está nessa manhã dizendo: eu estou aqui. É só você dizer qual é o teu socorro. É Jesus dizendo: hoje eu quero repreender esse mal que te assola. Jesus está dizendo: hoje eu quero repreender esses demônios que te perseguem. Jesus está dizendo: hoje eu quero repreender essa fúria do adversário que vem contra ti todos os dias. Hoje tem socorro para nossas vidas. Hoje tem socorro para nossa alma. Hoje tem socorro para tua casa. Hoje tem socorro. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Sabe qual é a resposta de Jesus? Depois dela ter se humilhado, depois dela ter clamado, adorado, aí sabe o que Jesus fala? Ele, porém, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? O Senhor está comparando a mulher como um cachorrinho. Como eu já falei no início, o povo cananeu era considerado como um cão na época. Só que Jesus já sabia da humildade e da sinceridade da mulher. Só que o Senhor está provando ela. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Por quê? Jesus está com um pão, que significa a palavra. E Ele está levando para os deles. Só que no meio do caminho vai aparecer uma mulher cananeia, considerada como um cão na época, querendo. Aí sabe qual é a resposta dela? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É a mulher dizendo: eu só quero uma migalha. Uma migalha basta. Uma migalha resolve. Sabe o que eu entendo com isso? Eu e você tem o pão inteiro. Eu e você tem banquete. Eu e você tem mesa posta. Mas muitas das vezes nós não valorizamos. Você sabia que esse culto aqui é um banquete? Você sabia que esse culto aqui é mesa posta? Você sabia que tem pão sendo distribuído nesta manhã? Então aproveita, porque tem gente aí fora querendo uma migalha e não acha. Nós temos oportunidade, nós temos privilégio, nós temos cadeira acolchoada, nós temos ar-condicionado, nós temos um ministério lindo que louva para o Senhor. Meu irmão, isso aqui é banquete, isso aqui é privilégio, isso aqui é oportunidade que não pode ser desperdiçada. Deixa eu te dizer, nesta manhã você é privilegiado, privilegiada por estar em um culto como esse, porque muitos em um leito de hospital queriam estar sentados nessa cadeira, mas não podem, porque tem muitos atrás das grades querendo ter oportunidade, mas não podem. Tem muita gente aí fora querendo ter a oportunidade que você tem, mas não pode. Tem pessoas em outros países que, se carregar a Bíblia, é executado na hora. E nós temos oportunidade. Nós temos privilégio, nós temos pão. Nós temos pão, mas muitas vezes nós desprezamos. Até ouve, mas quando chega em casa esquece de tudo o que foi falado. Você é privilegiado. A mulher está dizendo: eu só quero uma migalha. Uma migalha para mim serve. Uma migalha para mim resolve, Senhor. Sabe o que Jesus declara? Mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou. Jesus não precisou ir até a casa dela para impor as mãos. A fé dela, o crer, o perseverar, o humilhar, o coração voltado a Ele, fez com que automaticamente Satanás entendesse que aquele lar não pertencia mais a ele. Não, vou repetir. O posicionamento dela fez com que Satanás e seus demônios entendessem que aquela casa não era mais o lugar para ele.
Aprenda a fazer Satanás entender que a tua casa não é lugar para ele. Aprenda a ensinar Satanás: aqui não é teu lugar, aqui não é a tua casa, vai batendo em retirada, porque quem manda aqui é Jesus. Quem ordena aqui, quem governa aqui se chama um só, Jesus de Nazaré. Ei, meu irmão, nesta manhã o Senhor me trouxe para te dizer que Ele quer governar a tua casa, governar teu lar. Ele quer governar a tua casa, a tua família, a tua vida. Mas se posicione para isso, para que Satanás entenda que sua vida tem dono e não tem espaço para ele. Adore o nome dele. Bem rápida e bem objetiva. Há um governo de desordem sobre a casa dessa mulher, mas o posicionamento dela trouxe salvação. O teu posicionamento traz salvação. O teu posicionamento traz alegria, traz cura, traz milagre da parte do Senhor. Mas o Senhor quer ver posicionamento. O Senhor quer ver atitude. O Senhor quer ver perseverança. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivenciando, nem me interessa porque eu não posso resolver. Mas Jesus está aqui para resolver se você se posicionar. Se você crer e perseverar. Amém? Amém. Todos entenderam a palavra? Amém. Se um ou dois são uma parte, já sai daqui satisfeito. Pega a tua parte, tua fatia. Não sei qual é o governo que está sobre a tua casa, mas mostra para o teu inimigo que quem manda lá é o Senhor. Mas se posiciona como um servo. Se posiciona conforme a vontade e o querer dele. Quer dizer para o pastor Ilas, o Senhor me dava uma visão. No ônibus, eu tive uma visão. E eu via como se o Senhor, o pastor, nos teus dois braços, era como se fossem molhos de trigos. Só que não era só o que estava no braço. Eu via como se fosse ao redor. Era como se o celeiro estivesse cheio. Eu falei: Senhor, o que significa? Diga a Ele que tudo aquilo que Ele plantou voltará em dobro. E o Senhor me falava claramente: Ele vai colher o que Ele nunca colheu. Aí na visão, era como se tu colocasse aqui e aqui, e tinha alguém para te ajudar, e você distribuía na medida que você podia. Só que era um direcionamento. Por exemplo, nem todos vão receber a mesma quantidade. Tinha quantidade específica para cada um. E eu falei: Senhor, o que significa? Tanto no mundo espiritual como no material, Deus te direcionará para alimentar e para abençoar pessoas. E eu via o celeiro cheio, molhos e molhos. E diz o Senhor: vai colher. Vai colher. Mas o Senhor manda te dizer que todo engano vai cair por terra. E o Senhor me mostrava muita falsidade, muito engano por detrás. Mas diz o Senhor: tu não ficarás enganado de absolutamente nada, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tem muita gente que na tua frente é uma coisa, mas por trás é outra. E eu via uma mesa, e essa mesa mencionar o teu nome. E manda te dizer: tu pode não ter conhecimento de causa, mas diz o Senhor: diga a ele que eu vi o que falaram, eu vi o que mencionaram. E todo engano vai cair por terra, toda falsidade eu vou tirar. E uma veia do teu coração o Senhor toca e te dá livramento. Eu vi uma veia do teu coração e o Senhor toca e dá livramento. Daracas. Te manda dizer o Senhor nesta manhã. Você pode adorar o nome dEle. Você pode engrandecer o nome dEle. Você pode engrandecer o nome dEle. Você pode engrandecer o nome dEle. Se coloca de pé. Eu já vou entregar a minha oportunidade. Fecha seus olhos. Você vai pedir ao Senhor agora: Senhor, me dá estratégia para que Satanás não querer espaço na minha casa. Senhor, se porventura tiver algum dardo, algum demônio que quer atuar no meu lar, hoje ele vai cair por terra. Peça ao Senhor estratégia de guerra. Pede ao Senhor hoje sabedoria. Peça ao Senhor força.
E peça ao Senhor que te ajude a te se posicionar como alguém preparado para o campo de batalha, onde Satanás entenda que contigo ele não pode. Que Satanás venha entender que você tem um dono. Que Satanás venha entender que sobre a sua casa ele não vai mais triunfar. Que sobre a tua casa ele não irá mais governar absolutamente nada. Que sobre a tua casa ele não terá mais êxito de absolutamente nada. Que sobre a tua casa ele não terá resultado nenhum. Profetiza que a tua casa terá salvação. Não espera profeta profetizar, profetiza você mesmo. Profetiza a libertação, a cura, o milagre, a vitória. Profetiza. Mostra para o inimigo que na tua casa tem sangue do Cordeiro. Mostra para Satanás que nos umbrais da porta tem sangue e que ele tem que bater em retirada. O tempo, igreja, é chegado. A hora é chegada, a qual o Senhor virá buscar lavados, remidos pelo sangue. É chegado o dia que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. É chegado o dia, nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo de passear no mundo afora. Nós não temos mais tempo de cochear em dois pensamentos. Nós não temos mais tempo de ficar em cima do muro. Mas é tempo da igreja estar posicionada, esperando o toque, o soar da trombeta. É tempo de nós firmar a nossa vida no altar, firmar as nossas estacas. O tempo é chegado, a hora é chegada. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer subir naquele grande dia, vamos firmar mais e mais, perseverar, e que Satanás não prevaleça, que Satanás caia por terra, porque todos os dias ele vai tentar contra as nossas vidas. Todos os dias ele vai tentar nos tirar do foco. Todos os dias ele vai tentar para que nós caímos, para que nós paramos, para que nós venhamos nos desanimar. Mas nessa manhã o Senhor veio nos alertar. Aguenta, suporta, persevera. Não dê legalidade ao inimigo, não dê espaço na tua casa para Satanás, mas mostre para ele que o Senhor é o dono da tua vida e é o dono da tua casa. Adora ele, adora ele, adora ele. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
sim.